Bem, chegamos à lição 2, que diz respeito da necessidade de toda a sua família ser salva. Você gostaria que toda a sua casa fosse salva? Que toda a sua família fosse salva? Pois é, existe tal necessidade. A unidade da salvação de Deus é o primeiro item que vamos ver nessa lição número 2. Lucas 19:9 diz assim: E Jesus lhe disse: Hoje a salvação chegou a esta casa. O Senhor Jesus disse essa palavra a um grande pecador, a Zaqueu, não é? Você conhece essa passagem? O coletor de impostos, confirmando que a salvação de Deus, trazida pelo Senhor, tem a família por unidade. Hoje, a salvação chegou a esta casa. O Senhor não disse que a salvação tinha chegado àquela pessoa naquele dia. Não. Antes, pelo contrário, ele disse que a salvação tinha chegado àquela casa. Indubitavelmente, o Senhor queria que toda a família de Zaqueu cresce nele e fosse salva. A palavra do Senhor a Zaqueu foi ao mesmo tempo uma sugestão e um alerta para ele, não é? Lá em Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, está escrito o seguinte: E guiando-os, os apóstolos Paulo e Silas, não é, para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Esse foi o diálogo entre o carcereiro filipense e os dois apóstolos. Você conhece essa passagem. O carcereiro perguntou o que ele pessoalmente deveria fazer para ser salvo. Porém, os apóstolos responderam que não só ele sozinho, mas ele e também sua família seriam salvos. Isso prova que no coração dos apóstolos enviados pelo Senhor para pregar o seu evangelho, a salvação do Senhor, embora seja para o indivíduo, tem como sua unidade a família. Mais uma vez, a palavra dos apóstolos ao carcereiro foi tanto uma sugestão como um alerta de que ele não devia prestar atenção somente à sua salvação pessoal, mas também a de toda a sua família. Vamos ver agora alguns casos de salvação por famílias. Primeiro, vamos ver isso no Velho Testamento. Temos ali a casa inteira de Noé. Gênesis 7:13. Aliás, primeiro Gênesis 7:1 e depois 7:13. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aqui o Senhor Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com toda a sua casa para escapar da destruição do dilúvio. Isso prova que o desejo de Deus é tomar a família como a unidade a qual ele aplica a salvação. Também diz que Noé levou toda a sua casa, não é? A sua esposa, os seus filhos, as suas noras para dentro da arca, de acordo com o desejo de Deus, e que, como resultado, ele e toda a sua família foram livrados por Deus. Esse é o modelo que todos devemos seguir hoje. O segundo exemplo que temos, o segundo caso, não é, de salvação por famílias, é o caso ali, as casas de Israel. As casas de Israel, não é? Isso está escrito, registrado lá em Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, também uma família inteira, mais próximo. Êxodo 12, 3 e 4. Quando Deus estava para ferir os primogênitos dos egípcios,
ele instituiu a Páscoa para os israelitas, para salvá-los do julgamento da destruição dos primogênitos. O que Deus os instruiu, não foi um cordeiro para cada pessoa, não, mas um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Isso também prova categoricamente que a unidade da salvação de Deus é a família. Além disso, Deus ali também ordenou que, se certa família fosse pequena demais para comer um cordeiro inteiro, ela deveria partilhar o mesmo cordeiro com seu vizinho mais próximo. Obviamente, o vizinho também contactado, ele tinha uma família e não era um indivíduo sozinho. Na verdade, isso é uma prova adicional de que não somente devemos levar as nossas próprias famílias a receber a salvação de Deus, como também levar as famílias inteiras dos nossos vizinhos, dos nossos colegas, a compartilhar a rica e ilimitada salvação de Deus, a qual nossa família sozinha não pode esgotar. O terceiro caso aqui é a casa inteira da prostituta Raabe. Você conhece essa história. Está registrado no livro de Josué. Vamos ler Josué capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Josué 2, 12 e 13. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e a tudo quanto tinha. Mais na frente ali, em Josué capítulo 6, versículos 24 e 25, nós vimos escrito tal passagem que acabamos de ver. Essa é a história de como uma prostituta, Raabe e sua família, foram salvas quando Josué conduziu os israelitas a destruir a Jericó. Ela se dispôs a receber os espias israelitas e suplicou-lhes que salvassem não somente a ela, mas também toda a sua casa. Josué então cumpriu o desejo dela. Isso também confirma que a família é a unidade da salvação de Deus. Bem, vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento também temos casos em que toda a casa foi salva. O primeiro caso, já dissemos, foi a casa de Zaqueu, o coletor de impostos. Está registrado em Lucas 19, versículos 5, 6 e 9. E quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te e desce, pois hoje importa que eu fique em tua casa. E apressou-se e desceu, e recebeu-o rejubilante. E Jesus então lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Louvado seja o Senhor. Esta é a história da salvação de Zaqueu, o coletor de impostos. Nessa história, o que o Senhor fez foi permanecer na casa de Zaqueu. E o que ele disse foi: hoje a salvação chegou a esta casa. Não é? Isto é uma evidência de que a família é a unidade da salvação trazida pelo Senhor. Temos também, qual caso mais? Temos o caso da casa de Cornélio, não é? Está lá em Atos, capítulo 11, versículos 13 e 14, e Atos, capítulo 10, versículo 48, 10, 24 e 10, 44. Quer dizer, Atos 11, 13 e 4, Atos 10, 24, Atos 10, 44 e Atos 10, 48. Não é? A casa de Cornélio. Diz assim, olha:
envia a Jope e manda buscar a Simão, que é cognominado Pedro, que falará palavras a ti pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E Cornélio os esperava, tendo reunido ali os seus parentes e amigos íntimos. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra e ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Esta é a história da salvação da família de Cornélio, que era um centurião do exército romano e de seus amigos íntimos. Essa história também prova que a família inteira de uma pessoa é a unidade da salvação aplicada pelo Espírito Santo sobre os homens. Cornélio não apenas levou a toda a sua família, mas também os seus amigos íntimos a receber o Senhor. Isso coincide com o que foi mencionado antes, isto é, que uma família israelita inteira deveria partilhar o Cordeiro Pascal com os seus vizinhos. Vamos agora ao terceiro caso aqui no Novo Testamento. A casa de Lídia. Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. Estava ouvindo Lídia, que adorava a Deus, cujo coração o Senhor abriu para que atentasse às coisas faladas por Paulo. E quando ela foi batizada, e sua casa. A história dessa mulher crente e sua casa crerem no Senhor e serem batizadas, também é um exemplo da família como a unidade da salvação do Senhor. Temos agora o quarto caso, a casa do carcereiro filipense. Está registrado em Atos capítulo 16, versículos 32 e 33. Diz assim: E falaram-lhe a palavra de Deus junto com todos em sua casa. E tomando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou seus vergões, e foi batizado imediatamente ele e toda a sua casa. Especialmente o caso da salvação desse carcereiro é uma prova muito convincente de que a família é a unidade da salvação do Senhor. Além desses casos, existe a casa do oficial do rei de Caná, não é? Em João capítulo 4, versículos 46 e 53. Existe ali a família de Crispo, o maioral da sinagoga em Corinto, Atos capítulo 18, versículo 8. E a família de Estéfanas, outro crente corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. A história da salvação deles e de suas famílias inteiras prova que a família é a unidade da salvação do Senhor. Isso é um assunto que traz muita alegria, que traz deleite ao coração de Deus que ama os pecadores, e é a meta do Senhor ao cumprir a redenção. Devemos imitar os antigos, não é? Os santos antigos, em cuidar do desejo do coração de Deus, de levar nossa família inteira à salvação, a fim de que a meta da redenção do Senhor seja alcançada. Vamos ver agora o resultado da salvação, não é? Para terminar aqui essa lição, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso está registrado onde? Lá em Josué, não é? Josué 24, versículo 15. Josué disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a última declaração de Josué aos filhos de Israel antes de sua morte, a qual não só indica que ele e toda a sua casa eram um alvo da salvação de Deus, mas também revela o resultado da salvação de Deus, com a família como a unidade, isto é, que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Que isso também venha a ser o desejo de cada um de nós perante Deus, não é? E que essa também possa ser a nossa declaração a todo o universo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.